Olá, meu aluno! Nesse vídeo teremos a derradeira videoaula do tópico Estatística Aplicada. O que iremos tratar nessa videoaula? Iremos tratar sobre a configuração de gráficos, de barras, bem como de setores. Além disso, também nessa videoaula, eu irei dispor a distribuição de frequência por intervalos de classe. Vocês viram no exercício de aulas anteriores, em um deles, uma distribuição de frequência absoluta e relativa. Na mesma tabela, elas são postas. Veremos nessa, já próximo ao fim desse vídeo, a distribuição de frequência em intervalos de classe. Mas vamos lá. Gráfico de barras do exercício anterior. Quero montar um gráfico de barras com o conjunto amostral do último exercício, aquele que falou sobre salários de 11 funcionários. Vamos lá. Orientação número 1. Gráficos de barras serão erguidos em um plano cartesiano. Detalhe: eixo horizontal será aquele pelo qual você vai inserir os dados propriamente ditos. O eixo vertical, a frequência com que eles aparecem. Poderia ser diferente? Poderia ser o contrário? Poderia. Mas esse painel de informações, onde os dados ficam no eixo horizontal, além da elegância que dá às barras, que ficam na vertical e não na horizontal, também permite você ter uma visão mais panorâmica do que ocorreu e das oscilações das barras de uma para outra, já que elas ficam na vertical e não na horizontal, deitadas, ok? Muito bem, você vai explicitar no eixo horizontal o que ele significa. Os dados foram salários. Salários que foram equivalentes ora a 500, ora a 600, ora a 1.200, ora a 6.000. A frequência com que 500 apareceu? Apareceu com que frequência? 5 funcionários afirmaram receber 500 dinheiros. Eixo vertical representa número de funcionários. A barra que sobe de 500 vai até a altura de 5. O número distribuído dentro dessa barra vertical. Nessa barra vertical, aqui dentro, foi distribuído o valor de 5 indivíduos. Ela subiu até esse nível para ficar associada ao valor 5. 5 funcionários associados a 500 em seu salário, como recebimento. Aí vou para o próximo dado. Lembre, os dados no eixo horizontal. Vou erguer a barra até o nível da aparição de 600. 600 apareceu 2 vezes, porque 2 funcionários afirmaram receber 600 dinheiros. Então a barra vai seguir até o nível de 2, no eixo vertical. O mesmo acontece com 1.200 e com 6.000. Tá aí. É fazer isso. Direto ao ponto, sendo conciso nesse vídeo, nessa iniciação desse vídeo. Devo garantir o seguinte: erga suas barras a partir do eixo horizontal. Nele, exponha os dados. No vertical, a frequência. Aí você sobe até o nível da frequência que diz respeito aos dados estarem aparecendo. Muito bem. Como ficaria essas informações, salários e funcionários, com relação ao gráfico de setores? Observe a seguir. Gráfico de setores. Olha o gráfico de setores. Gráfico de setores, vídeo tópico acima. Que nesse caso é o nosso exercício que vem se desenrolando desde outras videoaulas, como utilização de ferramenta do cotidiano para atacar as problematizações e técnicas da estatística aplicada. Gráfico de pizza, também chamado gráfico de setores, aqui é exibido sempre com uma legenda. Não esqueça disso. Cada uma das fatias nesse gráfico de setores deve receber uma nomenclatura, uma simbologia. Fatia A, o setor A, fatia B, setor B, setor C, setor D. Esses setores foram estipulados, foram demarcados no sentido horário. Também poderia ser no sentido anti-horário. Aí cada um desses setores que estão denotados
por uma letra maiúscula, como você pode observar aqui desse lado, meu polegar esquerdo, meu indicador direito, mostrando para vocês, esses símbolos através de letras maiúsculas aparecem logo aqui abaixo, um pouco à direita, você pode observar aqui, descrevendo o que cada um deles representa. Você só consegue construir o gráfico de setores em âmbito da frequência absoluta de forma muito mais clássica e dotada de uma explicação didaticamente mais aceitável a partir de percentuais. Ou seja, no gráfico de barras, a frequência no eixo vertical é a frequência absoluta, FI. No gráfico de setores, vamos preferir usar a frequência relativa, FIR. 45,45%, a maior fatia, indicando a simbologia A. Isto é, os 5 funcionários que recebem 500 dinheiros representam 45,45% de todos os dados do problema. E 45,45% dos funcionários recebem 500 dinheiros. O que vai acontecer com os outros percentuais que são iguais, 18,18% para as outras fatias, para os outros compartimentos, descendo aqui de B para C, chegando aqui em D, todos eles com 18,18%, isto é, em B, aqui embaixo, 18,18% dos funcionários recebem 600 dinheiros. Veja que você consegue dar essa informação, o que se repetiria em C e em D, com o mesmo percentual, graças à frequência relativa, os percentuais tomados da frequência absoluta da tabela do exercício, que estamos ainda e de forma maravilhosa a discutir. Está aí, gráfico de setores. Vamos agora à distribuição de frequência em intervalos de classe. Acompanhe comigo. Muito bem. O que você observa em tela? Olha o título. Distribuição de frequência em intervalos de classe conforme o mesmo exercício. Os dados remontam ao exercício que relaciona salários e funcionários da empresa, o nosso último exercício. Muito bem. Como eu começo a estabelecer, como eu vou conseguir configurar uma tabela cujas linhas são indicadas por intervalos que saem de um ponto até outro ponto, um intervalo na reta, números reais. Tudo começa com este K. O que é K? K é intervalo de classe. Ele foi estimado estatisticamente através dessa fórmula. Primeira classe, isto é, primeira linha da tabela da distribuição de frequência, isto é, da repetição dos dados numa pesquisa amostral, mais 3,3 vezes log de N. Quem é N? O número de dados da sua amostra. Como ficaria K no caso do nosso exercício? Dos dados de salários envolvendo funcionários. K igual a 1 mais 3,3 multiplicado pelo logaritmo de 11. Na sua calculadora científica, você digita 11, depois digita logaritmo, ela calcula. Em algumas outras calculadoras científicas é o contrário. Você digita log e depois 11 e dá o igual. As calculadoras científicas, em geral, elas variam muito os comandos para o cálculo de algumas funções. Já as comerciais são praticamente quase todas padronizadas. Então, repito, para calcular o logaritmo de 11, dá para fazer à mão isso? Evidente que dá para fazer à mão isso. Mas o log de 11, cuja base é 10, quando você não vê ninguém na base do log, a base do log é 10. Quem não está bem lembrado de log, eu estou vendo aí a possibilidade de postar uma videoaula só falando de logaritmo, porque vocês também irão precisar de logaritmo em matemática financeira. Log de 11. 11 para a gente porque eu tenho 11 funcionários que foram pesquisados no exercício lá anterior.
Log de 11 na base 10, isso dá aproximadamente 1,04. 1,04 vezes 3,3 mais 1 resultou em K igual a 4,432. O intervalo de classe representa o número de linhas que vai ter sua tabela. E o número de linhas é um número inteiro, e não um número decimal, fracionário, inexato. Logo, tu tem que aproximar esse número, 4,432, para o valor mais inteiro. Qual o valor mais inteiro possível, aproximando 4,432? Isto, 4. Você vai olhar para casa logo depois da vírgula. Se é um número menor do que 5, ao retirar todo mundo, fica o próprio valor da sua aproximação, 4. Muito bem, eu terei 4 linhas. E nessas 4 linhas, que representam K, 4 intervalos de classe. Como é que eu sei a variação? Como é que eu descubro a variação de um ponto a outro no intervalo de classe? Através do que você pode observar aqui no que nós vamos chamar de HC. O que é HC? Amplitude de classe. E como eu calculo a amplitude de classe? Isto é, a variabilidade de um dado a outro na mesma linha. É só dividir a amplitude da amostra por K. K você já vai ter calculado. K você já terá calculado. Está aqui já, fizemos isso para o exercício. E como é que eu faço para achar o H? Amplitude da amostra. É só assistir videoaulas anteriores sobre o tópico estatística aplicada. H é amplitude da amostra, isto é, a diferença entre o maior dado e o menor. 6.000 menos 500, que são os dados maior e menor respectivamente, do exercício anterior, quando subtraídos representam um H igual a 5.500. 5.500 dividido por 4 vai me dar um HC, amplitude de classe, da ordem de 1.375. Isto é, em cada linha, que serão 4, da minha tabela de intervalos em classe, eu vou ter classes que variam de um ponto a outro na ordem de 1.375 dinheiros. Como fica isso, professor, na tabela? Me mostre! Acompanhe comigo agora a parte final dessa videoaula. Arrumando aqui meus papéis. Vamos lá, aluno, note comigo aqui. Esta é uma distribuição de frequência em intervalos de classe. Como dito, note aqui, título para a primeira coluna, as classes. As classes ficaram divididas em quantas linhas? 1, 2, 3, 4. A última é só o somatório. K, calculado, permitiu termos 1, 2, 3, 4 linhas. E a variação do dado menor até o dado maior aqui embaixo, intervalo a intervalo em cada uma das linhas, determina uma variação de 500 a 1875. Por quê? Porque eu saio na primeira linha de 500 a 1875. Simples. Porque 500 somado com 1375 resulta em 1875. Mas quem é 1375, que varia daqui de 500 até aqui? É a nossa amplitude de classe. Vá observando agora as coisas estarem se encaixando entre teoria e a prática da tabela. Você vai iniciar os seus intervalos em classes. Por que classes? Porque você tem um intervalo partindo de um ponto, indo a outro, no mesmo elemento, no mesmo patamar. Você tem elemento a elemento no mesmo elemento. Você tem dados aqui que são analisados de forma contínua. Eu saio de 500, vou contar todos os dinheiros possíveis nesse intervalo, até chegar em 1875. Não esqueça que a intenção de sair daqui de 500, que é o primeiro dado de salário, é o menor salário que a gente tem naquele exercício, até 1875,
Foi até aqui por causa do HC, a amplitude de classe. Outra informação útil para continuar a explicação. Essa barra vertical que você vê aqui, próxima a 500, indica que 500 faz parte do intervalo na reta. E do outro lado, na outra extremidade à direita, não há essa barra vertical, nem na primeira linha, nem na segunda, nem na terceira. Isso acontece por quê? Os valores que estão à frente, esse aqui, por exemplo, 1875, ele não é um dado no problema, mas ele é um intervalo de variação entre um dado e outro. E ele, quando termina um dado por hora não real na amostra, que termina o intervalo de classe, ele, se não for um dado de fato da amostra, não terá o... Deixa eu arrumar o papel aqui rapidinho. Isso. Não terá um intervalo fechado para ele. Aqui você não fecha. No fim do intervalo, entre um ponto e outro, na classe, você não fecha a não ser que o dado extremo direito pertença à amostra. Do contrário, ele é um dado, ele é só um dado de condução. É a variação do menor até chegar no maior, variando de um para outro conforme HC. Muito bem, então, depois que eu determinei a primeira amplitude no intervalo de classe, para ir para a segunda, eu vou pegar a final da primeira, a extremidade direita da primeira, e inicio com ela a segunda. De 1875 a 3.250, percorremos quanto em dinheiros? 1.375, nosso HC. Pego o final da segunda linha, inicio na terceira. E você continua. Chegou na terceira, 3.250, somou com esse valor 1.375, chegou em 4.625. Finalizou o terceiro intervalo de classe. Foi para o quarto, 4.625. Iniciando o quarto porque terminou o terceiro. Mais 1.375 faz você parar onde? 6.000. E aí 6.000 é um dado da sua amostra, conforme o exercício anterior. Você fecha um intervalo aqui, ó. Essa barra vertical aqui, no extremo direito desse intervalo, está indicando que 6.000 participa desse intervalo. Ele é fechado aqui e fechado aqui. Um intervalo, quando é aberto, para a gente aqui em estatística, não vai ter essa barra vertical. Se ele é aberto aqui, como de fato é, porque não tem barra vertical, não é fechado aqui, ele é aberto. Ele é aberto aqui, não é fechado. Só seria fechado se tivesse a barra vertical. Tem barra vertical, é fechado. Não tem aberto. Se é dito aberto em um extremo, o número do extremo não participa no intervalo. O que acontece? Quais são os dados da minha amostra que estão nesse intervalo? 500 está nesse intervalo, 600 também está nesse intervalo, 1.200 também está nesse intervalo. E 500 apareceu quantas vezes? 5. 600, 2. 1.200, 2. Eu tenho quantos dados nesse intervalo? 9. A frequência absoluta desse intervalo, de classe primeiro, é de que há 9 dados aqui dentro desse intervalo. De 1.875 dinheiros a 3.250 dinheiros, há algum dado da minha amostra aqui nesse intervalo? Não. O mesmo acontece na terceira linha, no terceiro intervalo de classe. Não há dados na minha amostra que variem de 3.250 dinheiros a 4.625 dinheiros, conforme exercício anterior. Logo, zero para ele também. Zero para ele também. A frequência absoluta para ele é 0. E por fim, o último intervalo de classe, de 4.625 até 6.000. Com 6.000 participando, barra vertical, intervalo fechado, participa. 6.000 participa do intervalo. Nesse intervalo de classe, tem dado em minha amostra aqui, nesse intervalo? Sim, o 6.000 que aparece 2 vezes. Logo, 2 aqui na frequência. Somando as frequências absolutas, 9 mais 0 mais 0 mais 2, nos retorna no somatório o 11. O mesmo acontecido lá atrás, quando estivemos analisando a tabela no próprio exercício. E como fica a frequência relativa? Você vai pegar a frequência absoluta, na linha que você está para a relativa, vai dividir pelo total, 9 por 11, isso resulta em 0,8181818181, uma dízima periódica.
Colocando em porcentagem e até a segunda casa, 81,81%. Aqui 0%, pois 0 por 11 é 0, 0 por 11 é 0, 0% também. E 2 dividido por 11, quando colocado a resposta, quando ela é colocada a resposta em porcentagem, te retorna 18,18%. Somando toda a frequência relativa, isso resulta em 99,99%, o que, por aproximação, nos dá o total da amostra. Caro aluno, assista e reassista os vídeos de estatística aplicada. Eles estão, devo dizer, um tanto que deliciosos. E aguardem a terceira lista de exercícios. Um abraço.